Cultura compartilhada entre os povos de língua portuguesa. Lisboa é um labirinto pulsante de vida. As ruas de calçada portuguesa eram um oceano de histórias e a música do fado sussurrava segredos de tempos antigos. Lucas, um estudante de antropologia, caminhava meio perdido, meio absorto em suas reflexões. Mas tudo mudaria quando ele encontrasse um diário enferrujado, esquecido em um baú no sótão da casa de sua avó. Era de seu bisavô, um imigrante que deixara Portugal e navegara por colônias africanas e terras brasileiras em busca de uma vida melhor. Ao abrir as páginas amareladas, Lucas sentiu um arrepio. As palavras dançavam diante de seus olhos. Encontros em mercados vibrantes de Luanda, danças ao luar em Salvador, sorrisos e lágrimas compartilhados. Era um convite a uma jornada pela história de sua família e, ao mesmo tempo, um confronto com um passado repleto de dores e conquistas. As experiências do bisavô eram um mosaico de culturas, mas também um eco das cicatrizes do colonialismo. Lucas sentiu um nó na garganta. Orgulho e culpa lutavam dentro dele, como as ondas batendo nas pedras. E então uma frase chamou sua atenção. Uma mensagem enigmática sobre um tesouro cultural escondido, conectado por tradições que cruzavam oceanos e fronteiras. Corações e culturas entrelaçados. Mas onde estaria esse tesouro? Lucas começou a pesquisar, a explorar, a conectar pontos. Cada informação o levava a mais perguntas e mais incertezas. A atmosfera em Lisboa, tão rica, tão viva, parecia acompanhá-lo, mas as sombras começaram a se manifestar. Pessoas sussurrando nas esquinas, olhos alertas. É desconfiados? O observando. Ele percebeu que não estava sozinho nessa busca. Havia quem quisesse manter todo esse conhecimento escondido, quem temesse que os segredos fossem revelados. Certa noite, depois de uma pesquisa intensa, Lucas recebeu um e-mail anônimo com uma localização misteriosa. O coração dele acelerou. Não era apenas um endereço. Era um chamado. A sua pele arrepiou ao pensar no que poderia encontrar. Artefatos, histórias, conexões. Mas quem estava por trás do e-mail? Seriam amigos ou inimigos? Ele tinha que ir. Assim que o sol se pôs, Lucas decidiu que aquela seria a noite. Com um pedaço do diário na mochila e a lanterna na mão, adentrou numa rua estreita e escura. A brisa fresca soprava, trazendo consigo o aroma do mar e os ecos da cidade. Entretanto, uma sensação estranha o acompanhava, como se algo ou alguém estivesse seguindo seus passos nas sombras. Ao chegar ao destino, seus olhos brilharam ao ver o antigo muro coberto de grafites, onde tradições se encontravam. Mas havia algo mais. Uma porta entreaberta ao lado. Com o coração na boca, ele hesitou. O que estaria lá dentro? Segredos? O tesouro? Ou uma armadilha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou parado diante da porta entreaberta, o coração pulsando em seu peito.
A luz fraca da lanterna iluminava um espaço repleto de memórias perdidas, caixas cobertas de poeira, fotos desbotadas e um cheiro de mofo que vinha das paredes. Um eco distante parecia chamar por ele. O que poderia haver ali dentro? Ele respirou fundo e colocou um pé à frente do outro, atravessando essa porta que parecia separá-lo do desconhecido. Assim que entrou, a porta se fechou com um estrondo, fazendo com que Lucas pulasse de susto. A escuridão se tornou quase palpável. Ele começou a explorar, seus sentidos aguçados. Era como se o passado estivesse esperando por ele. De repente, um barulho, um estalo. Lucas virou-se rapidamente, a lanterna tremulando em sua mão. "Quem está aí?" ele chamou, a voz ecoando nas paredes, mas só o silêncio respondeu. O coração batia começando a acelerar. A adrenalina percorria seu corpo. Havia uma sensação de que algo não estava certo. Sem mais hesitar, chegou a uma mesa antiga. Sobre ela, uma caixa pequena e desgastada. Com as mãos tremendo, ele a abriu, revelando uma coleção de cartas empoeiradas. Enquanto folheava os papéis, um nome saltou para seus olhos. Aurora. Era sua bisavó, a mulher que ele nunca conheceu, mas que sempre ouvira histórias sobre. De repente, uma carta caiu no chão. Ele se agachou para pegar, e ao lê-la, um frio percorreu sua espinha. As palavras eram desesperadas. A Aurora falava sobre um segredo que ameaçava a família. Algo relacionado a um tratado com pessoas que não eram de confiança. Em uma época em que novos mundos eram explorados e a ganância prevalecia. Havia menções a traições e a um importante artefato cultural que deveria ser mantido em sigilo. Lucas sentiu um nó na garganta. Como poderia sua bisavó ter vivido isso? Uma onda de confusão e medo o envolveu. Mas o choque veio quando ele leu uma última frase. Cuidado com quem você confia. Nem todos os seus aliados são o que parecem. Ele se lembrou do e-mail anônimo. Seria uma armadilha? Nesse momento, a porta se abriu novamente e uma figura encapuzada apareceu. Lucas ficou paralisado. A lanterna quase caindo de sua mão. A sombra parecia familiar. Você realmente veio, disse a figura, com uma voz baixa e perdida. Era Manuel, seu amigo de longa data, o último a imaginar como um traidor. O coração de Lucas acelerou ainda mais. O que você está fazendo aqui? Manuel baixou o capuz, revelando um rosto que expressava a mesma confusão. Eu também recebi um aviso. Precisamos descobrir a verdade. A Aurora poderia ter deixado mais do que você imagina. Ele disse, os olhos brilhando intensamente. Mas antes que Lucas pudesse perguntar mais, o chão sobre eles começou a tremer e uma parte da parede se soltou, revelando um túnel escuro e profundo. A adrenalina tomou conta do corpo de Lucas. Era um caminho sem volta. A verdade estava ali, esperando para ser desenterrada. Mas a traição estava mais próxima do que ele poderia imaginar. Ele olhou para Manuel, questionando Udo, o que ele sabia, o que ele queria. Vamos ter que ir juntos, murmurou, sentindo o peso das decisões passadas e as promessas do futuro. E assim, com o medo à flor da pele, ambos entraram no túnel que se abria diante deles, sem saber o que os aguardava. O mistério se adensava,
E a busca pelo tesouro cultural escondido agora estava entrelaçada com segredos familiares devastadores. O que mais estava perdido nas sombras? A traição poderia acabar com tudo que eles conheciam. Lucas se perguntou, instigado e apavorado: seriam eles amigos ou inimigos? Lucas e Manuel estavam em pé na entrada do túnel escuro, prontos para seguir adiante. O coração de Lucas batia forte, pulsando de ansiedade e expectativa. A figura encapuzada ao seu lado representava um mistério. Mas eles não tiveram muito tempo para pensar. A parede que se abriu parecia uma passagem para o desconhecido. O chamado de um legado que os esperava. Sem hesitar, eles começaram a andar. O túnel era úmido e as paredes eram frias ao toque. O cheiro de terra molhada e mofo invadiu as suas narinas. A luz da lanterna dançava, projetando sombras distorcidas que pareciam ganhar vida. A cada passo, a pressão no peito de Lucas aumentava. O que estariam prestes a descobrir? O que mais poderia estar enterrado ali, esperando para ser revelado? Você tem certeza de que devemos estar aqui? Manuel sussurrou, a incerteza em sua voz. Lucas apenas assentiu, sem saber se sua confiança era realmente fundada. A sensação de estar sendo observado persistia, uma presença invisível pairando no ar. Algo não parecia certo. De repente, um barulho ecoou atrás deles. Um som metálico, como se algo estivesse sendo arrastado. Lucas virou-se bruscamente, sua respiração acelerada. — O que foi isso? Ele perguntou, dificuldade para esconder o pânico. Manuel balançou a cabeça, olhos arregalados. Então, como se alguém estivesse respondendo à sua pergunta, uma luz forte iluminou a entrada do túnel. Um feixe intenso ofuscou a visão de Lucas e Manuel. Cegos, eles soltaram as lanternas, que caíram no chão e apagaram. — Fique atrás de mim! Lucas gritou, instintivamente, protegendo Manuel. Mas a luz não era hostil. Era quase mágica. Uma figura se aproximava. Quando a luz se dissipou, Lucas deu um passo à frente. O que ele viu deixou seu coração paralisado. À sua frente estava Aurora, mas não como uma imagem fantasmal ou uma memória distante. Ela estava ali, viva e radiante, um sorriso terno no rosto. Como isso era possível? Lucas piscou, tentando entender. — Você a encontrou, ela disse, sua voz impregnada de alegria. Os olhos de Lucas se preencheram de lágrimas e confusão. — Como você está aqui? Ele perguntou, mal conseguindo falar. — Eu sempre estive aqui, Lucas. Em cada história que você ouviu sobre a nossa família, em cada carta que você leu. Sua expressão se tornou séria. — Mas há coisas que você não sabe. Coisas que não posso revelar. A tensão no ar se intensificou. — Mas e o tratado? A traição? Lucas questionou, o nó na garganta aumentando. Nesse momento, a expressão de Aurora mudou. O sorriso desapareceu. — O que você tem que entender, Lucas, é que nem tudo é como parece. A verdade é mais complexa do que você imagina, e ela vem com um preço. Ela gesticulou para o túnel escuro atrás deles. Os olhos de Manuel brilharam com revelação. — Você sabia que a gente ia chegar até aqui? Ele afirmou, um misto de admiração e acusação. — Por que você está nos guiando? Porque o que está escondido no final deste túnel é a chave para tudo. Mas há aqueles que não querem que você chegue. —
lá! Cuidado, Lucas! A urgência na voz dela era palpável. Mais uma vez, o barulho metálico ecoou. Agora, mais próximo. Algo se movendo nas sombras. A presença que sempre os observava, finalmente se tornando visível. Mas antes que pudessem reagir, a parede atrás de Aurora começou a tremer. A estrutura estava se desfazendo, revelando uma fenda que parecia um abismo. O pavor tomou conta de Lucas, enquanto ele olhava para Aurora, seus olhos buscando respostas. Você não pode ficar aqui! Precisamos sair agora! Ele gritou, mas Aurora estava paralisada. Tenha cuidado com quem você confia. Lembre-se das palavras da vovó, ela disse, antes de ser puxada pela escuridão em um movimento abrupto. Lucas sentiu o chão sob seus pés ruir. Aurora! Ele gritou, mas soou como um eco distante. A luz tinha desaparecido, e agora tanto ele quanto Manuel estavam novamente mergulhados na escuridão. O túnel estava cavando um novo caminho, uma nova saga de terror e mistério. As emoções estavam à flor da pele, e ele precisava se recompor rápido. Precisamos ir! Manuel exclamou, puxando Lucas para frente. Mas o que eram aqueles segredos que sua bisavó escondia? E por que ela parecia conhecer tantas verdades obscuras? O peso da incerteza pressionava o peito de Lucas, enquanto eles avançavam, sem saber o que mais poderia surgir da escuridão. Cada passo os levava mais fundo nos mistérios da sua própria história e na traição que poderia mudar tudo. Lucas e Manuel estavam paralisados no escuro, ainda tentando processar a realidade de Aurora aparecer ali. No túnel, o eco do desespero ainda reverberava em seu peito, mas agora havia algo mais. Um desespero por respostas. Então, um tremor mais forte sacudiu o chão sob seus pés, e a escuridão ao redor parecia se fechar como um pano. Preciso saber o que está acontecendo! Lucas gritou, buscando por alguma explicação. Manuel olhava em volta, seus olhos arregalados. Lucas, e se não for seguro? O medo na voz dele era palpável, mas a determinação de Lucas falava mais alto. Ele queria compreender. Ele precisava. Quando o chão novamente se agitou, algo começou a surgir da escuridão. Um brilho intenso apareceu e antes que eles pudessem reagir, uma figura totalmente diferente emergiu. Era mais uma pessoa. Um homem alto, com uma expressão familiar. O coração de Lucas pulou. Era Eduardo, seu pai. O que ele estava fazendo ali? Pai, Lucas exclamou, confuso e incrédulo. O que aconteceu? Você está vivo? A última vez que tinha visto Eduardo foi anos atrás. Uma despedida que sempre teve um gosto amargo. O homem riu nervosamente, um riso que parecia misturado com dor. Sim, Lucas, eu voltei, para garantir que você não se metesse em mais encrenca. A tensão crescia no ar, como um balão prestes a estourar. Mas por que você nunca disse que estava aqui? Que sabia sobre a nossa história? Sobre a Aurora? A cada pergunta, a frustração de Lucas aumentava. Manuel estava entre os dois, os olhos alternando entre os dois, incapaz de absorver a revelação. Eduardo suspirou, como se estivesse prestes a contar a história mais pesada de sua vida. Porque há segredos que devem permanecer soltos. Lucas, a vida inteira fiz tudo para te proteger. Proteger de quê? De quem? Estamos cercados de segredos. Lucas estava quase gritando. O túnel parecia pulsar com a quantidade de respostas nunca dadas.
O tratado que sua bisavó mencionou. Ele tem mais poder do que você imagina. Não é só sobre nossa família. É sobre o que aconteceu no passado. E sobre quem ainda está vivo. A voz de Eduardo estava carregada de um peso que fez Lucas hesitar. Como você sabe disso? Manuel deu um passo à frente. Um misto de receio e curiosidade. A revelação de que ele nunca havia sido o único a carregar segredos era perturbadora. Porque sou parte daquilo. Eu tomei decisões ruins no passado e vi pessoas que não devemos confiar. Eles estão atrás de você, Lucas. A voz de Eduardo estava agora quase murmurando. Quem? Lucas exigiu, mas a resposta não veio. O chão sob eles começou a tremer mais forte e as paredes do túnel pareciam querer engoli-los. A presença que sempre os observava agora se manifestava com uma intensidade assustadora. Então, no exato momento em que o chão se partiu, uma sombra cortou o ar, revelando várias figuras encapuzadas saindo das profundezas do túnel. Você realmente acredita que poderia manter tudo isso em segredo? Uma voz ecoou, fria e ameaçadora. Eram os que desejavam silenciar a verdade. Estava claro. O que Lucas e Manuel acreditavam saber estava prestes a mudar drasticamente e comprometer suas vidas. A traição estava mais próxima do que eles poderiam imaginar. Eduardo, o que você escondeu de mim? Lucas sentiu a adrenalina subir enquanto olhava para o pai. A confiança dele desmoronando em uma fração de segundo. O tempo parecia parar e as sombras se aproximavam, como se estivessem absorvendo a luz que ainda restava. Cuidado com quem você confia, Lucas. A última frase de Aurora ecoava em sua mente. Agora, mais forte do que nunca. A ameaça agora era palpável. A escuridão tinha rostos. Um passado esquecido começava a se lembrar da família de Lucas. O que mais poderia estar à espera deles? E quem eram os aliados e inimigos verdadeiros nesta história de segredos e traições? Vamos! Eduardo gritou, puxando Lucas. Emanuel para a segurança! Mas o túnel parecia se transformar em um labirinto de incertezas. O medo os acompanhava, assim como a pergunta que agora pairava no ar. Afinal, quem realmente era Eduardo? A luz no fim do túnel talvez não fosse um caminho para a salvação, mas sim uma porta para um novo e terrível capítulo do seu legado familiar. Lucas e Manuel estavam lá, cercados pela escuridão e pelas sombras que agora se tornavam cada vez mais próximas. A presença ameaçadora estava prestes a se revelar. O tremor do solo aumentava. As figuras encapuzadas avançavam com passos firmes. E Lucas sentiu um frio cortante ao perceber que a verdade estava a um passo de se desvelar. Pai, o que você está escondendo? Lucas gritou no vácuo da noite. Eduardo hesitou, a expressão no rosto dele um misto de preocupação e algo que parecia arrependimento. Lucas, eu não queria que você soubesse assim. As palavras morreram na garganta dele, e a distância entre pai e filho parecia aumentar, como se um abismo se abrisse sob seus pés. Então, uma das sombras se adiantou, com um movimento rápido e decidido. A luz da lanterna iluminou um rosto que Lucas reconheceu instantaneamente. Era Francisco, o velho amigo de Eduardo. Aquele que sempre contava histórias sobre o passado de família, mas que, até aquele momento, parecia inofensivo. Você não deveria ter vindo aqui, Lucas.
Você não entende o perigo. O perigo? Que tipo de perigoso é este? O desespero na voz de Lucas ecoou pelo túnel. Quem? São vocês? O que estão escondendo de mim? Francisco olhou para Eduardo e a tensão era palpável. Ele sabe mais do que você imagina, Lucas. A história da sua família não é o que parece. Tudo o que você ouviu é só a ponta do iceberg. Como assim? O que você quer dizer? Lucas sentiu um nó se formando de novo, a adrenalina correndo em suas veias. Eduardo, respirando com dificuldade, finalmente se decidiu a falar. O que eu fiz, Lucas, foi para te proteger. A Aurora e eu estava tudo entrelaçado com alianças perigosas. E eu era parte disso. O peso das palavras pairou entre eles e Lucas não conseguiu processá-las. O chão tremia novamente. As sombras se aproximavam e as vozes pareciam multiplicar. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, Francisco disse, o tom dele escuro. A verdade não é apenas histórica, ela é letal. Lucas olhou para Manuel, que estava mais assustado do que antes. Eduardo, você é parte desse tratado. O que isso significa para mim? A compreensão do dilema começou a tomar forma. Quando você encontrou o diário, despertou algo que estava adormecido. Um segredo que deveria permanecer enterrado. Algumas pessoas não querem que você descubra a verdade. Eles estão atrás de você. Eduardo parecia impotente, mas havia algo mais em seu olhar. Você está me dizendo que... Mas antes que Lucas pudesse concluir, um grito estrondou no ar, interrompendo tudo. Uma sombra se contorceu, revelando outra figura. Uma mulher que Lucas reconheceu da infância, mas que nunca soube que fazia parte desse mundo obscuro. Eu não posso deixá-los pegar você! Ela gritou, corrida e desesperada. Era Helena, a tia de Lucas, uma mulher que sempre havia mantido distância da família. Aqueles que a conheciam diziam que ela tinha um passado conturbado, cheio de segredos. Agora ela estava ali, a verdade advinda de outro tempo. Helena, o que você está fazendo aqui? Lucas não conseguiu esconder a incredulidade, mas a resposta não vinha. Em vez disso, ela olhou diretamente para Eduardo e disse: Você mentiu para ele. É você quem precisa ser protegido. Pessoas encapuzadas cercavam o túnel e a atmosfera ficou densa com o medo. São eles que têm o artefato, Lucas. A traição vai muito além do que você imagina, disse Helena. E a voz dela tremeu com a urgência. Eduardo, não acredite em tudo o que te disseram. Lucas sentiu o chão balançar mais uma vez. Mas agora não era apenas o tremor do solo. Era a própria estrutura da sua vida que começava a desmoronar. Mais perguntas surgiram e as respostas pareciam se dispersar como fumaça. Você é quem realmente precisa ser protegido, não eu! Eduardo tentou resistir, mas a tensão só aumentava. Lucas, você não pode acreditar na sua tia! Ela sempre foi uma noviça no jogo de poder. Uma traidora no fundo da nossa própria história. Então, um grito erguido ecoou. As figuras encapuzadas avançaram, e quando a primeira delas se aproximou e retirou o capuz, Lucas ficou paralisado. Era Beatriz, a mulher que ele amava. E agora ela sorria de um jeito que o deixava arrepiado. Eu sempre estive do lado correto, Lucas. Agora você precisa decidir de que lado está. A traição estava mais próxima do que ele poderia imaginar. Ele olhou para Manuel, buscando um brilho de esperança, mas encontrou apenas confusão e medo refletem em seus olhos. O túnel começou a se desvanecer ao redor deles. E o que antes era um espaço familiar, agora se tornava um labirinto de incertezas. Quem é amigo?
Quem é inimigo? Lucas sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. E com isso, tudo se apagou nas sombras do túnel, deixando apenas a pergunta retumbando em sua mente. Quem realmente estava junto a ele na busca pela verdade? Lucas e Manuel estavam lá, cercados. Pela escuridão e pelas sombras que agora se tornavam cada vez mais próximas. A presença ameaçadora estava prestes a se revelar. O tremor do solo aumentava, as figuras encapuzadas avançavam com passos firmes. E Lucas sentiu um frio cortante ao perceber que a verdade estava a um passo de se desvelar. Pai, o que você está escondendo? Lucas gritou no vácuo da noite. Eduardo hesitou, a expressão no rosto dele, um misto de preocupação e algo que parecia arrependimento. Lucas, eu não queria que você soubesse assim. As palavras morreram na garganta dele, e a distância entre pai e filho parecia aumentar, como se um abismo se abrisse sob seus pés. Então, uma das sombras se adiantou. Um movimento rápido e decidido. A luz da lanterna iluminou. Um rosto que Lucas reconheceu instantaneamente. Era Francisco, o velho amigo de Eduardo, aquele que sempre contava histórias sobre o passado de família, mas que, até aquele momento, parecia inofensivo. Você não deveria ter vindo aqui, Lucas. Você não entende o perigo. O perigo? Que tipo de perigoso é este? O desespero na voz de Lucas ecoou pelo túnel. Quem são vocês? O que estão escondendo de mim? Francisco olhou para Eduardo e a tensão era palpável. Ele sabe mais do que você imagina, Lucas. A história da sua família não é o que parece. Tudo o que você ouviu é só a ponta do iceberg. Como assim? O que você quer dizer? Lucas sentiu um nó se formando de novo, a adrenalina correndo em suas veias. Eduardo, respirando com dificuldade, finalmente se decidiu a falar. O que eu fiz, Lucas, foi para te proteger. A Aurora e eu. Estava tudo entrelaçado com alianças perigosas. E eu era parte disso. O peso das palavras pairou entre eles, e Lucas não conseguiu processá-las. O chão tremia novamente, as sombras se aproximavam, e as vozes pareciam multiplicar. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, Francisco disse. O tono dele escuro. A verdade não é apenas histórica, ela é letal. Lucas olhou para Manuel, que estava mais assustado do que antes. Eduardo, você parte desse tratado? O que isso significa para mim? A compreensão do dilema começou a tomar forma. Quando você encontrou o diário, despertou algo que estava adormecido. Um segredo que deveria permanecer enterrado. Algumas pessoas não querem que você descubra a verdade. Eles estão atrás de você. Eduardo parecia impotente, mas havia algo mais em seu olhar. Você está me dizendo que... Mas antes que Lucas pudesse concluir, um grito estrondou no ar, interrompendo tudo. Uma sombra se contorceu, revelando outra figura. Uma mulher que Lucas reconheceu da infância, mas que nunca soube que fazia parte desse mundo obscuro. Eu não posso deixá-los pegar você, ela gritou, corrida e desesperada. Era Helena, a tia de Lucas, uma mulher que sempre havia mantido distância da família. Aqueles que a conheciam diziam que ela tinha um passado conturbado, cheio de segredos. Agora ela estava ali, a verdade advinda de outro tempo. Helena, o que você está fazendo? Aqui! Lucas não conseguiu esconder a incredulidade, mas a resposta não vinha.
Em vez disso, ela olhou diretamente para Eduardo e disse: "Você mentiu para ele. É você quem precisa ser protegido." Pessoas encapuzadas cercavam o túnel e a atmosfera ficou densa com o medo. "São eles que têm o artefato. Lucas, a traição vai muito além do que você imagina", disse Helena, e a voz dela tremeu com a urgência. "Eduardo, não acredite em tudo que te disseram." Lucas sentiu o chão balançar mais uma vez, mas agora não era apenas o tremor do solo. Era a própria estrutura da sua vida que começava a desmoronar. Mais perguntas surgirem, e as respostas pareciam se dispersar como fumaça. Você é quem realmente precisa ser protegido, não eu." Eduardo tentou resistir, mas a tensão só aumentava. "Lucas, você não pode acreditar na sua tia. Ela sempre foi uma noviça no jogo de poder. Uma traidora no fundo da nossa própria história." Então, um grito erguido ecoou. As figuras encapuzadas avançaram, e quando a primeira delas se aproximou e retirou o capuz, Lucas ficou paralisado. Era Beatriz, a mulher que ele amava. E agora ela sorria de um jeito que o deixava arrepiado. "Eu sempre estive do lado correto, Lucas. Agora você precisa decidir de que lado está." A traição estava mais próxima do que ele poderia imaginar. Ele olhou para Manuel, buscando um brilho de esperança, mas encontrou apenas confusão e medo refletem em seus olhos. O túnel começou a se desvanecer ao redor. E o que antes era o espaço familiar, agora se tornava um labirinto de incertezas. Quem é amigo, quem é inimigo? Lucas sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. E então, tudo aconteceu. Um rugido ensurdecedor ecoou e, subitamente, o chão se partiu sob os pés de todos. Era como se a terra quisesse sepultar aqueles segredos de uma vez por todas. Lucas agarrava a mão de Manuel, enquanto a luz se extinguia. Ele viu Helena gritar e ser engolida pela fenda que se abriu. Num último vislumbre, antes de serem consumidos pela escuridão, Lucas se virou para Eduardo e Beatriz, confuso e apavorado. "O que está acontecendo?" Mas a resposta nunca veio. A queda começou e a terror se transformou em um eco distante, até que tudo se calou. Silêncio absoluto. Acordou em um lugar estranho, fora do túnel, em um ambiente que parecia um palácio. As paredes eram cobertas de tapeçarias antigas, e a luz brilhava de maneira quase sobrenatural. O que estava acontecendo? Olhou ao redor e viu figuras familiares. Todos eles, não como sombras ameaçadoras, mas como membros de sua própria família. Mas de repente percebeu, não era apenas o que havia de mais próximo, eram rostos do passado que ele nunca havia conhecido. E então, uma voz clara e distinta soou em sua mente, como uma revelação profunda. Você é o último de nós. O legado que estava adormecido agora despertou. As rédeas da vida já não estavam em suas mãos. O que era real e o que era ilusão? Dúvidas o invadiram enquanto ele tentava discernir. Ele, o escolhido para algo muito maior? Ou apenas um peão em um tabuleiro ancestral? Olhou para Beatriz, seus olhos agora cheios de incerteza, e questionou tudo o que acreditava saber sobre sua história, sua família e o destino que estava prestes a despertar. O mistério havia se aprofundado e agora ele precisava descobrir
o que realmente era aquilo que os havia guiado até esse momento. O ambiente ao redor parecia pulsar com uma energia densa e irreal. Lucas estava cercado por rostos familiares, mas as expressões deles eram um misto de amor e medo. O coração dele batia descontrolado, ecoando a incerteza em seu peito. Beatriz, ao seu lado, olhava com preocupação para a figura de Eduardo. "O que está acontecendo, Dad?" Sua voz tremia, soando como se pudesse desmoronar a qualquer momento. Eu não deveria ter deixado você por aqui." Eduardo respondeu com a voz carregada de uma emoção que Lucas nunca tinha visto nele. O pai parecia vulnerável, quase quebrado. "A verdade não é o que você imagina." Antes que Lucas pudesse perguntar mais, um estalo ressoou. A atmosfera tensa foi abruptamente interrompida por uma sonora explosão. A parede atrás deles ruiu com um estrondo claustrofóbico, revelando uma passagem obscura. As figuras encapuzadas avançaram em direção ao grupo, as sombras dançando como entidades malignas. "Vamos! Rápido!" Francisco gritou, puxando Eduardo e os outros para longe da ameaça. O medo tomou conta novamente. Era um caos. Lucas olhou para Manuel e a expressão dele falava mais do que 1000 palavras. Todos estavam apavorados, mas enquanto os outros se apressavam para escapar, Lucas sentiu um puxão em sua barriga. Ele não sabia explicar, mas algo estava mudando. Algo dentro dele, e ele hesitou e olhou de volta para a luz que parecia se apagar na passagem que se desmantelava. Tudo o que tinha aprendido, tudo o que pensou saber, o que significava. E então, com uma súbita clareza, ele viu a verdade. As vozes na sala, as histórias da família que os rodeavam. Cada detalhe começava a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. "Espere!" Lucas gritou, parando a todos. "O que se passa aqui?" Os rostos se viraram para ele, e o silêncio que se estabeleceu era quase opressivo. "O que você quer dizer?" Beatriz perguntou, confusa. Mas havia determinação em suas palavras. "Eduardo, você está mentindo. Você sempre esteve. É por isso que não quis que eu soubesse a verdade." Lucas encarou o pai, os olhos ardendo de dor e desconfiança. "Por que você está com ela? Por que essa conexão?" Ele apontou para Helena, que se mantinha à distância, observando com um olhar que misturava culpa e resignação. "Por que, Eduardo?" A voz de Manuel era uma súplica, mas também uma acusação. O ar ao redor estava carregado, cordas de tensão prestes a se romper. Eduardo respirou fundo e a expressão dele se fez mais grave. "Porque todos nós estamos ligados. Você pode não saber, mas a família não é apenas sangue. É o que fazemos. Contem nos unimos." Ele se virou, encarando cada um deles. E então a reviravolta. Uma batida estrondosa ecoou. E os encapuzados avançaram, mas antes de qualquer um perceber, a figura à frente deles se revelou. Helena se adiantou, removendo o capuz com um movimento brusco. "Não, parem!" Sua voz era uma mistura de desespero e determinação. "Está na hora de você saber, Lucas." Eduardo recuou, a expressão de horror no rosto. "O que você está fazendo? Não pode!" Mas antes que ele terminasse, Helena disse: "A verdade é simples. Não sou apenas sua tia, Lucas. Você deve saber que eu sou a sua mãe." O impacto da revelação foi como uma onda, varrendo tudo em seu caminho. O mundo de Lucas girou em um redemoinho. A mente dele não conseguia processar.
A traição, o medo e a incredulidade misturavam-se. Beatriz olhou para ele, os olhos cheios de horror. Lucas, sua voz falhou. Acredito que muitos aqui têm segredos, Helena continuou, a voz mais firme agora. Mas acima de tudo, a verdade é que sempre te protegi. O tratado ligado à sua família não é só uma questão de história. É uma questão de proteção. Proteção a você. Lucas sentiu o chão tremer de novo. Mas agora não era só o túnel em colapso. Era a própria estrutura de sua vida, suas relações, tudo desmoronando em um instante. Ele olhou para Eduardo, o pai que nunca foi. E então, as figuras encapuzadas avançaram e a luz parecia estar se extinguindo novamente. O que mais? Estava em jogo? E se sua vida sempre foi uma teia de segredos? Quem realmente eram os aliados e quem eram os traidores? A urgência no ar ficou palpável, e enquanto todos olhavam, a escuridão começou a se fechar ao redor. A única certeza era a dúvida. Qual era a verdadeira natureza de cada laço? E quem ficaria de pé no final? O ambiente ao redor parecia pulsar com uma energia densa e irreal. Lucas estava cercado por rostos familiarmente conhecidos. Mas a mistura de medo e amor nos olhares deles o deixava ainda mais confuso. Beatriz estava ao seu lado, um olhar de preocupação no rosto. O que está acontecendo, pai? A voz dela tremia, cientifica que algo muito maior estava em jogo. Lucas, eu não... Queria que você soubesse assim, disse Eduardo, seu tom pesado de arrependimento. O pai parecia frágil, vulnerável. A verdade não é o que parece. Então algo se rompeu. A terra abaixo deles começou a tremer. Não era apenas um tremor. Era uma explosão de vozes e sombras, tudo se abafando em um caos. Lucas virou-se para Francisco, que avançou, puxando sua atenção. Você não deveria ter vindo aqui! Você não entende o que está prestes a acontecer? A urgência na voz dele era palpável. Não deu tempo para mais nada. Helena gritou, não, você não pode! Mas era tarde demais. Os encapuzados avançaram e uma onda de medo tomou conta do grupo. O chão sob eles se partiu, como se quisesse engoli-los. Lucas agarrou a mão de Beatriz, mas ela já estava sendo puxada! Dentro do caos, Helena gritou de novo, e suas palavras cortaram como uma faca. A verdade é que você não é meu filho, Lucas. Você é o filho da pessoa que tentou destruir tudo isso. O mundo ao redor dele congelou em um instante. Lucas ficou paralisado. O que ela estava dizendo? O choque invadiu seu corpo como um veneno. Ele olhou para Eduardo em busca de respostas, mas o pai estava tão em choque quanto ele. Não! Isso não pode ser verdade! Gritou. Ela está mentindo, Lucas! Eduardo implorou, os olhos cheios de desespero. É uma armadilha! Mas o rosto de Helena estava contorcido, uma mistura de tristeza e raiva. Você tem que saber o que está escondido atrás. Daquele tratado pode mudar tudo. O chão continuava a tremer, cada vez mais forte. A realidade começava a se desvanecer, como uma bolha prestes a estourar. Uma figura surgiu das sombras e a luz dos rostos conhecidos se fez novamente visível. Era Aurora, a bisavó que Lucas acreditava estar morta. Cuidado com quem você confia. Ela sussurrou, a voz etérea e clara. Você carrega a verdade mais pesada. O quê? O que você quer dizer? Lucas estava desorientado. O nó na garganta parecia apertar cada vez mais. Ele sentia que as peças de um quebra-cabeça aterrador estavam se formando. Tudo o que você sabe, quem você é,
está prestes a se voltar contra você. Aurora apontou para os encapuzados, agora mais próximos. Eles querem você. E não só a você, mas o que você carrega dentro de si. Lucas sentiu um frio na espinha. O que eu carrego? Sussurrou, a dúvida apertando seu coração. Eduardo, ainda em choque, finalmente tomou uma atitude. Precisamos ir, Lucas, agora! Apressando-se na direção oposta. Mas os encapuzados estavam ali para cercá-los. As sombras pareciam ganhar vida, e a própria escuridão pulsava como se estivesse viva. A luta interna dentro de Lucas era brutal. Como tudo o que conhecia podia estar se desmantelando diante dele. O peso das palavras de Helena surgiu de repente. Você é o verdadeiro legado, a única justiça que pode ser feita. Isso não faz sentido, Lucas gritou. Ele estava angustiado, a confusão pesando em cada passo. O abismo diante deles parecia mais profundo do que nunca. Quem está certo? Te contei a verdade. E em um movimento súbito, as figuras encapuzadas avançaram. Um objeto brilhara ao lado delas. Uma esfera reluzente, pulsando como se fosse parte de um ritual obscuro. Lucas olhou para Beatriz, que estava paralisada. O que é aquilo? Ele perguntou, a ansiedade fazendo sua voz soar como um eco. Naquele momento, tudo pode mudar. O chão começou a inclinar-se, e uma onda de energia fez todos se esticarem. Você precisa escolher agora! Helena gritou, suas palavras soando como um toque de emergência. O que estava prestes a acontecer mudaria não só o destino de Lucas, mas o de todos. Enquanto a escuridão se aproximava ainda mais, ele teve que decidir rápido. Lutar, correr ou se entregar ao desconhecido. Suas escolhas criariam um novo caminho, como um eco distante. Havia uma possibilidade de salvação no meio da tempestade. Mas o que mais poderia surgir das sombras? E quem realmente era seu aliado? Nessa guerra de segredos e traições. O peso da dúvida pairava, e Lucas precisaria de mais do que coragem para enfrentar o que estava por vir. Lucas sentiu o tremor do chão como um aviso que pulsava em seu peito. Ele olhou para Beatriz, seus olhos cheios de ansiedade. Enquanto a verdade de Helena ecoava em sua mente. Você é o filho da pessoa que tentou destruir tudo isso. Fiquei paralisado. A confusão tomou conta dele. Uma onda de emoções misturadas surgindo do fundo da alma. O olhar de Beatriz passou do medo para a determinação. Isso não é verdade. Não pode ser. A voz dela tremia e seu coração batia rápido. Para eles, tudo mudava num instante. As figuras encapuzadas se aproximavam, seus rostos ocultos e ameaçadores. Lucas percebeu que eram muitos. O túnel parecia um labirinto sem fim, e uma sensação de pânico se instalou. Precisamos ir! Gritou Francisco, puxando Eduardo. Mas Lucas não conseguia se mover. O personagem mais importante em sua vida era um enigma. O que se passa aqui? As lágrimas ameaçavam escorregar pelo rosto de Lucas. Quem realmente sou eu? Por que você nos mentiu? Ele olhou para cada um deles, buscando alguma resposta, mas só recebia olhares angustiados em troca. O tempo parecia escorregar entre seus dedos como areia. Foi quando, em meio ao caos, uma luz ofuscante cortou a escuridão. Todos se viraram e Lucas viu algo que jamais poderia imaginar. Uma figura bem conhecida. Era Aurora, mas não como antes. Agora estava imersa em uma luz magnífica. Seu olhar afiado e poderoso com uma força que transpassava o espaço.
Meu querido Lucas, sua voz ressoou clara e firme. A verdade deve ser revelada, mesmo que doa. E antes que alguém pudesse objetar, Aurora estendeu as mãos e uma energia pulsante começou a dançar ao seu redor. O espaço se tornou denso, reverberando com uma força sobrenatural. Não! O que você está fazendo? Helena gritou, mas foi silenciada por um rugido da terra, como se a própria história estivesse sendo reescrita diante deles. Com um gesto, Aurora fez-os encapuzados recuarem e a luz se espalhou, revelando o que antes estava oculto. Um artefato antigo surgiu, flutuando entre eles. Um símbolo enigmático entrelaçado com a história de sua família. Lucas ficou chocado. Aquela não era apenas uma relíquia, era a origem de tudo. E quando ele olhou mais de perto, uma pulsação no artefato fez seu coração acelerar. O brilho aumentou e ele teve uma visão. Momentos da história de sua família, revelações de alianças, segredos, traições. Tudo. Foi então que a revelação atingiu Lucas com a força de um furacão. Você é parte do legado, Lucas. Você é o verdadeiro herdeiro, declarou Aurora. As palavras dela romperam as barreiras da realidade. Era como se o resto do mundo tivesse desaparecido. O público ao seu redor sumirá. Eles eram apenas esses momentos, essas revelações. Uma onda de emoções o dominou. Dúvida, rejeição e um vislumbre de esperança. Não há necessidade de esconder mais nada. Esta é a sua herança, continuou Aurora. A verdade pode ser a sua salvação ou a sua ruína. O choque nas palavras dela fez Lucas tremer. Mas eu não estou pronto, ele gritou angustiado. Eu não quero essa responsabilidade. Por que eu? Beatriz, ao seu lado, tocou seu braço. Você pode ser o que quiser, Lucas. Esse é o seu momento de decidir. O túnel pulsava com a intensidade das revelações, a energia vibrante infiltrando cada fibra do seu ser. Mas neste momento, algo inesperado aconteceu. Os encapuzados, em vez de lutarem, começaram a se transformar em sombras, gradualmente desaparecendo como se dissipassem suas próprias intenciones. Y entonces, nuevamente, una sombra conocida apareció. Eduardo caminhou en dirección a Lucas, mas agora había un olhar de determinación en seu rosto. Eu sou a chave, Lucas. O tratado é lo que mantém todo eso vivo. ¿O qué quieres decir? Lucas sintió el no en la garganta apertar más fuerte. O que Eduardo estaba revelando desafiaba todas as relaciones que él había conocido. Eu fiz um pacto que se estende a gerações, e agora é sua vez de decidir. Dicho eso, a luz sobre Lucas intensificou. A dúvida agora não era apenas en relación al legado, mas en relación a quien él realmente era. ¿Un heredero? ¿Una marionete? ¿O un revolucionario? Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o chão sob eles começou a desmoronar. Corra! Gritaram todos. A energia se acumulando e o tempo se esgotando. O que seria deste legado, desta verdade revelada? Ele olhou para Beatriz, que estava em choque, e para Eduardo, que parecia mais um desconhecido. A revelação mudava tudo. Tudo estava prestes a desmoronar. E a única certeza que Lucas tinha era: nada seria igual de novo. A escuridão se aproximava e, na fragilidade daquele momento, ele tomou uma decisão. Mas a pergunta permanecia: em quem ele realmente poderia confiar agora? A luz piscou e uma nova realidade começou a se formar ao redor deles. Com ecos de promessas e traições ainda por descobrir, eles estavam prestes a dar o seu próximo passo. Mas
Qual caminho escolheriam? E o legado seria uma bênção ou uma maldição? Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés e algo no ar lhe dizia que a verdade estava prestes a se revelar. Beatriz estava ao seu lado. A expressão dela era de medo, misturada a uma determinação que ele nunca tinha visto. Vai dar tudo errado, ela sussurrou. Mas Lucas estava paralisado, absorvendo cada palavra que se desenrolava à sua frente. Você é o verdadeiro herdeiro, Lucas, Aurora exclamou, sua luz guiando o caminho. O ar estava carregado de tensão, mas Lucas sentiu o impulso de coragem. Ele não era mais a presa do passado. É agora ou nunca, disse Eduardo, colocando-se à frente do grupo. A verdade não pode ser ignorada. Um som ecoou ao fundo, como um tambor ressoando. As sombras se aproximavam, mas com a luz de Aurora começaram a hesitar, como se a verdade sagrada que Lucas carregava as repelisse. Eu não entendo! O que isso significa? Lucas gritou, sua voz ecoando no túnel. O que vocês todos fizeram? Você deve assumir seu lugar. Helena insistiu, a raiva na voz dela agora misturada com a urgência. O legado da família depende disso. E mais uma vez, tudo parecia se calar. O tremor se intensificou e Lucas olhou para a esfera flutuante que emanava uma luz intensa. Uma conexão se formou em seu coração e a verdade começou a borbulhar. Sem hesitar, ele se aproximou da esfera. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Ele viu flashes, laços de família. A luta dos antepassados, a dor das traições, tudo se unia. Em um momento de clareza, ele percebeu que não poderia fugir mais. A cada respiração, mais forte ele se tornava. Chegou sua hora, Lucas! Francisco gritou, a tensão crescendo em seus olhos. Você tem que fazer isso! Com determinação, Lucas estendeu a mão, tocando a esfera. Quando a luz entrou em contato com seus dedos, uma onda de energia pulsante atravessou seu corpo. Ele sentiu a dor, a confusão, mas acima de tudo, sentiu um profundo amor. A verdade que sempre esteve escondida agora era clara como a luz do dia. Eu escolho, ele anunciou, e as palavras ressoaram como um trovão. O chão sob eles começou a se estabilizar, e as sombras recuaram, gritando em desespero. Você fez isso! Beatriz sussurrou, os olhos dela brilhando com esperança. De repente, todas as figuras encapuzadas se desvaneceram, como fumaça se dissipando ao vento. A Aurora sorriu, e por um breve momento, o mundo ao redor adquiriu um brilho mágico. Lucas virou-se para os que ainda estavam ao seu lado. Essa foi a decisão certa. Essa é a nossa herança. A energia dentro dele agora pulsava de maneira construtiva. Enquanto tudo se acalmava, Eduardo se aproximou, a expressão dele confusa, mas aliviada. Peço perdão, Lucas. Eu não sou o homem que pensei que era. Nunca deveria ter escondido a verdade. Talvez tenha sido esse o preço a pagar. Mas agora, tudo pode ser diferente, respondeu Lucas, sentindo a força da unidade entre eles. Helena olhou para a cena com lágrimas nos olhos. É hora de reescrever nossa história juntos. Todos se uniram em um abraço não mais como aliados desconfiados, mas como família. A conexão era forte. O brilho da luz foi se dissipando lentamente. E Lucas percebeu que o verdadeiro poder não estava apenas na esfera, mas nas relações que havia reconstruído. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir juntos.
Com um ar de determinação, Lucas olhou para a saída do túnel. Um novo mundo aguardava do outro lado. Ele podia sentir o peso do passado se distanciar. O futuro estava nas mãos deles. E quando estavam prestes a sair, ele se virou e olhou para a câmera, como se sentisse a presença dos espectadores. A jornada de cada um de nós define quem somos. Se você está aqui, saiba que a verdade sempre prevalecerá. Escutou uma batida, e a imagem começou a se distorcer lentamente. Mas Lucas gritou com fervor: não se esqueçam, se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa estar conosco na próxima jornada. Enquanto a luz envolvia tudo e a cena se apagava, uma nova porta se abria. O futuro os aguardava e a verdadeira aventura apenas começava.